povo católico, essa noite para nós é uma noite memorável, é uma noite aonde nós somos chamados a revisitar aquela noite em que nosso Senhor sentou-se à mesa com seus discípulos. Para compreendermos a grandeza desta noite, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos voltar no tempo aonde o povo de Deus, escravizado por um povo estrangeiro, os egípcios, foi liberto pela mão de Deus. Aquilo que para o povo de Deus, aquilo que foi vivenciado e testemunhado pelos patriarcas, juízes, profetas, até a chegada na plenitude dos tempos de Jesus, é uma imagem e uma figura de tudo aquilo que nós celebramos essa noite. Por mais que queiramos, nós não conseguimos compreender esta entrega, esse sacrifício cruento de nosso Senhor na cruz. Por isso, queridos irmãos e irmãs, de forma significativa, é para nós católicos um tempo de reviver toda essa memória da Via Crucis de nosso Senhor. Para isso, começamos o tempo da Quaresma. Vocês bem se lembram que cada um se dispôs a fazer alguns propósitos para santificar-se, para voltar para Deus e para os irmãos. Foi um tempo favorável, um tempo santo, esse tempo que nós vivemos. A Quaresma, ela serviu para isso. Hoje, antes de iniciarmos essa Santa Missa, encerrou-se o tempo da Quaresma e iniciamos o Sagrado Tríduo. Toda a nossa fé, povo católico, toda a nossa fé está fundamentada sobre os mistérios celebrados que celebraremos ao longo desses 3 dias. Só poderemos compreender a loucura de Deus por amor a nós se nós nos colocarmos com o coração aberto para vivenciar, celebrar e testemunhar aquilo que é a nossa fé. Humanamente falando, queridos irmãos e irmãs, não temos como compreender. Não existe no nosso mundo nada que possa trazer para nós a clareza desse mistério celebrado nessa noite santa de quinta-feira. Noite em que nós vamos iniciar a grande vigília. Quantas e quantas nos foram as pregações, as orientações, as exortações, às vezes meio que adormecidos, nós não nos damos conta desse mistério. O mistério da entrega orativa de Jesus por amor a nós. Por isso eu vos convido nesse primeiro dia do Sagrado Tríduo. Motive-se, esforce-se em vivenciar esses dias. Procure nas entrelinhas das palavras, procure na tradição, procure no aconselhamento dos nossos pais, dos nossos avós, a clareza de celebrarmos bem esses dias. Não são, queridos irmãos e irmãs, um mero tempo que a igreja nos propõe.
é definitivamente a atualização da amnésia da história salvífica de nosso Deus. Podemos passar a vida inteira sem compreender o que celebramos, mas o que nós celebramos, queridos irmãos e irmãs, é tudo aquilo e basta do que precisamos para fazer a experiência de Cristo. Então, pensando como refletiria com vocês essa noite, eu fui buscar o fundamento de uma homilia proferida há quase 2000 anos atrás. Primeiro, para dizer que nós não somos um povo de uma igreja que nasceu ontem. Nós pertencemos à igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja que muitos irmãos, de forma transitória, às vezes abandonam. E muitos de nós não damos o devido valor. Nós não damos, queridos irmãos e irmãs, se nós soubéssemos verdadeiramente o que significa a igreja, que não é apenas um templo, uma construção suntuosa ou não, grandiosa ou não, importante ou não, nós não compreendemos que a igreja fundada por nosso Senhor e oferecida a nós é a igreja representada por todos nós. Nós fazemos parte desta igreja. Eu, como presbítero, representando vocês como povo de Deus, que são chamados a testemunhar. Não existe, queridos irmãos e irmãs, ministerialmente existe uma diferença. Eu exerço o ministério aqui no presbitério, mas vocês exercem o ministério que vocês receberam no seu batismo. Aonde você estiver, você representa a igreja de Cristo. Ela não deve ser para nós um elemento estranho, uma coisa que às vezes aceito, às vezes não aceito, às vezes conheço, às vezes não conheço. Você é a igreja de Cristo. Cristo deu a vida também por você. Você pode até achar que não é merecedor, mas a vida de Cristo foi derramada por você. Por você, porque Ele não fez acepção de pessoa. Eu estou me entregando para esse. Ele se entregou e deu a vida, derramou o seu sangue por todos. Só poderemos compreender o mistério daquilo que nós estamos celebrando, o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Só poderemos compreender o mistério da Sagrada Comunhão, a Eucaristia, que não é um pedaço de pão que nós comemos, pão ácido, sem fermento. Não é um pão que a gente faz em casa, um pão de padaria. Não é. Por mais que muitas vezes nós somos ridicularizados na nossa fé de pessoas que não vivem a experiência eucarística como nós vivemos. Não é, queridos irmãos e irmãs. E, no dia de hoje, o Senhor institui o ministério sacerdotal. Ele institui aqueles que vão fazer com que a sua memória ela seja atualizada em todas as vezes que nós celebramos a Santa Missa. Então, queridos irmãos e irmãs, gostaria de refletir com vocês sobre a Páscoa. Esse texto é atribuído ao bispo Militão de Sardes, do século II. Ele diz assim: foi ele que se encarnou no seio da Virgem, foi suspenso na cruz, sepultado na terra e ressuscitando dos mortos, subiu ao mais alto dos céus. Esta é a Páscoa. O Cordeiro imolado libertou-nos da morte para a vida. Muitas coisas, queridos irmãos e irmãs, foram preditas pelos profetas sobre o mistério da Páscoa, que é Cristo, a quem seja dada a glória
pelos séculos dos séculos. Ele desceu do céu à terra para curar a enfermidade do homem. Ele revestiu-se da nossa natureza no seio da Virgem Maria e se fez homem. Tomou sobre si os nossos sofrimentos, o sofrimento do homem enfermo num corpo sujeito ao sofrimento, e destruiu as paixões da carne. Seu espírito, que não pode morrer, matou a morte que o matou. Ele foi levado como cordeiro e morto como ovelha. Libertou-nos das seduções do mundo, como outrora havia tirado os israelitas do Egito. Salvou-nos da escravidão do demônio, como outrora fizera sair Israel das mãos do faraó. Marcou nossas almas com o sinal do seu Espírito e os nossos corpos com o seu sangue. Queridos irmãos e irmãs, foi Ele que venceu a morte e confundiu o demônio, como outrora Moisés confundira ao faraó. Foi Ele que destruiu a iniquidade e condenou a injustiça, como Moisés condenou no Egito. Foi Ele que nos fez passar da escravidão para a liberdade, das trevas para a luz, da morte para a vida, da tirania para o reino sem fim, e fez de nós, todos nós, pelo nosso batismo, sacerdócio santo, um povo eleito para sempre. Por isso, queridos irmãos e irmãs, Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é a nossa salvação. Foi Ele que tomou sobre si o sofrimento de todos nós. Ele foi morto em Abel, foi amarrado de pés e mãos como Isaque no sacrifício, foi exilado de sua terra como Jacó, foi vendido por Judas como José fora vendido pelos irmãos, foi exposto em Moisés, foi sacrificado no Cordeiro Pascal, foi perseguido em Davi e ultrajado pelos profetas. Queridos irmãos e irmãs, foi Ele que se encarnou no seio da Virgem Maria, foi suspenso na cruz, sepultado na terra e ressuscitou dos mortos. Foi Ele, queridos irmãos e irmãs, que subiu para junto de Deus. Foi Ele, o Cordeiro que não abriu a boca, o Cordeiro que foi imolado, nascido de Maria, aquela que foi a ovelha de Deus. Ele foi retirado do rebanho, ele foi levado ao matadouro, ele foi imolado à tarde e sepultado à noite. Ao ser crucificado, não lhe quebraram osso algum, e ao ser sepultado, não experimentou a corrupção da morte, mas ressuscitou dos mortos. Ressuscitou também a humanidade das profundezas do sepulcro. Isso, queridos irmãos e irmãs, é o que nós vamos celebrar de hoje até o domingo de Páscoa. Todos são convidados a celebrar. O que às vezes, queridos irmãos e irmãs, traz a consternação no coração de um sacerdote
no coração de um pai, de uma mãe, no coração de uma esposa, de um esposo, no coração de uma família, é que ainda muitos irmãos nossos que passaram pela água, que foram batizados em nome de Jesus, nesta noite não tem nada de diferente. É mais uma noite de quinta-feira. O que entristece é que muitos, por causa, às vezes, da tibieza e às vezes por falta de compromisso, não querem Jesus como Senhor de suas vidas. Vocês sabem o que o padre está dizendo. São gente da nossa família, pessoas que nós amamos, pessoas do nosso convívio, pessoas que às vezes, queridos irmãos e irmãs, elas vivem como cristãs, mas não aceitam Jesus como Senhor de suas vidas. Essa noite é memorável, porque é a noite que nós viemos a essa igreja e queremos participar da ceia, queremos alimentar do corpo e do sangue do Senhor, queremos iniciar esse sagrado tríduo, queremos colocar definitivamente Jesus em nossa vida. E a melhor forma de fazermos isso, queridos irmãos e irmãs, é professando a nossa fé, é dando testemunho da nossa fé, é acreditando que esse Deus que nós amamos é o Deus de todos, não é o Deus de alguns. Nesta noite santa, nós queremos pedir a Jesus que nós sejamos no mundo sal e luz. O mundo está precisando disso. Nós precisamos tomar consciência que nós somos sal e luz. Como sal e luz, somos chamados a dar sabor na vida das pessoas. Como sal e luz, somos chamados a iluminar as trevas. Queridos irmãos e irmãs, cuidemos para a gente não subjetivar a nossa fé. A fé tem que ser vivida, praticada e testemunhada, senão não é fé. Cuidemos que a fé não é nossa. A fé é um dom de Deus que nós recebemos. Às vezes, quando a gente fala de forma errônea, eu perdi a fé, ou a minha fé morreu, está fraca. Não. Você não tem como perder aquilo que não te pertence. É um dom. Você precisa alimentar essa fé. E queridos irmãos e irmãs, a melhor forma de você trazer aquela pessoa que você ama para dentro da igreja é você dar testemunho da sua fé. Mas um testemunho alegre, um testemunho confiante, um testemunho daquele que acredita que Jesus é o Senhor da sua vida e que deu a vida por você e por todos. A melhor forma não é brigando, não é sendo chato, não é acusando, apontando. Nosso Senhor nunca fez isso. É acolhendo. Se hoje não está aqui, essas pessoas que nós amamos, elas podem vir a estar aqui. Como? Como quando a gente mostrar para elas que a nossa fé é a fé do Deus vivo. Vivo e
e ressuscitado presente no nosso meio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.